Vencedores e perdedores do GP da Espanha de 2025. E é curioso que essa corrida, por muito pouco, eu não coloco como perdedor você que parou pra assistir ela, porque ela realmente estava se encaminhando pro final muito chato. Ela parecia que ia ser uma corrida muito chata, uma corrida muito parada, que não ia acontecer nada. Aí teve o safety car. E o safety car não só animou a corrida, como mudou completamente o destino de vários pilotos e várias equipes desse vídeo aqui. Muitas equipes, muitos pilotos não estariam em listas que eu estou falando aqui pra vocês agora, do vencedores e perdedores, se não fosse o caos causado pelo safety car no final. Então uma corrida que quase não teve nada pra falar, do nada, por um Kimi Antonelli, teve muitas histórias pra gente considerar vencedoras e perdedoras do GP da Espanha de 2025. Vencedor, Oscar Piastri. Essa já é a quinta vitória em 9 etapas que a gente teve até o momento. Ele venceu mais da metade das corridas, sendo outras 2 vitórias do Lando Norris e outras 2 vitórias do Max Verstappen. Então, indiscutivelmente e de forma merecida, ele é o líder do campeonato. Ele fez a pole position de forma impressionante, botando 2 décimos no Lando Norris, a maior diferença do primeiro colocado para o segundo colocado numa classificação de toda a temporada de 2025 até aqui. Foram 2 décimos e, de forma incontestável, ele lidera a corrida do começo ao fim para terminar como o vencedor do GP da Espanha. E, de novo, assim, cara, eu acho que é só chover no molhado eu ficar elogiando, porque, de novo, é a quinta vez que ele aparece aqui como o primeiro vencedor, o mérito do vencedor da corrida. É realmente chover no molhado, elogiar o Piastri, do tanto que eu já elogio ele aqui. Assim como o Kevin, do canal Primeira Fila, gosta de falar, ele realmente era muito inconsistente. Tinha corridas que ele aparecia, tinha corridas que ele simplesmente não tava lá. Ele desaparecia, ele parecia que não conseguia entrar. E agora, nesse ano, ele conseguiu corrigir isso. Apesar do erro no GP da Austrália, bem na corrida de casa, mas é que australianos não podem terminar no pódio no GP da Austrália, é a maldição, né? Não dava pra acontecer. Mas tirando esse pequeno erro que ele cometeu lá, e que nem dá pra jogar tanto nas costas dele, por conta das condições de pista que ninguém esperava que iam estar daquele jeito naquela curva, ele vem sendo impecável pra vencer as corridas. Claro que vez ou outra ele não vai tão bem como no GP de Mônaco, que ele termina em terceiro, se classificando em terceiro, mas aí, até as corridas que ele não vai bem, é ele conseguindo se classificar bem, é ele conseguindo ficar próximo, pelo menos pra minimizar o número de pontos que ele vai perder pro Norris. E agora ele vence a corrida de forma indiscutível e abre de novo o campeonato em 10 pontos pra ele. Claro que foram só 9 corridas. O campeonato tá totalmente aberto ainda entre Norris e Piastri pra gente saber quem vai ser o campeão mundial. Só que o Piastri vem mostrando que tem o nível, que tem a capacidade, que tem a qualidade, mesmo pra quando vem de um final de semana ruim, conseguir se manter na frente e devolver os pontos que ele perdeu na última semana. Perdedor, Max Verstappen. Outras vezes ele apareceu aqui como Red Bull sendo a perdedora, mas dessa vez o Verstappen é um perdedor e possivelmente o maior perdedor da nossa lista. Talvez não maior do que o próximo perdedor que a gente vai ver depois do Max. Mas ainda assim um dos principais perdedores, porque ele simplesmente perdeu a cabeça. E essa é a verdade. Ele perdeu a cabeça na corrida. Depois do safety car, que teve uma certa cagada da Red Bull de botar os pneus duros. Ah, Fred, mas era o único pneu que eles tinham disponíveis. Não parasse então. Você teve vários pilotos que não pararam no pós-safety car e conseguiram se manter bem, até porque ele ia largar na frente. Ele ia eventualmente ser engolido pelas McLarens, claro, mas não ia acontecer na primeira volta. E ele tava com bom ritmo. Ele poderia ter se aproveitado do fato de relargar em primeiro e ele ser um bom cara em relargadas para se manter na frente, e as duas McLarens eventualmente iam engolir ele na pista, isso é fato, mas ele se aproveitaria de continuar perto delas, de usar o DRS delas, para tentar pelo menos se afastar ali do Leclerc e do Russell, que são dois pilotos que ele perde na pista, a posição, mas eventualmente, por conta da punição que ele leva, pelo toque extremamente infantil pra cima do Russell. Cara, o que ele fez com o Russell é brincadeira. Aquilo ali foi o cúmulo do Verstappen de 2018 voltando na cabeça dele. Que quando as coisas não dão certo pra ele, ele tá pouco se cagando e vai jogar o carro pra cima de todo mundo, vai fazer ser o piloto mais bate-bate do mundo. E não é a primeira vez que ele tem esses lapsos dessas coisas acontecendo. Na temporada passada a gente viu isso voltar algumas vezes, o que pode mostrar que talvez ele ainda não esteja 100% curado daquele Verstappen do passado. Ano passado com o Norris aconteceu algumas vezes. Aconteceu na Áustria, aconteceu em pistas como Estados Unidos, como México, que quando as coisas não estão do jeito ideal pra ele, ele perde a cabeça
e vira um barbeiro na pista. A habilidade tá lá, mas ele vira um barbeiro na pista quando as coisas parecem que não dão ruim, quando as coisas parecem que dão ruim pra ele. E ontem foi a prova disso, por conta dessa questão. A punição foi merecidíssima, ele cai para a 10ª colocação, e esse sonho de tentar disputar com as McLarens, mesmo não tendo maquinário para isso, mesmo que já fosse de certa forma ilusório, por ser muito difícil, acabou ontem. Acabou ontem com esse 10º lugar. Agora a diferença é muito grande. O Oscar Piastri tem 186 pontos, o Norris logo atrás com 176 e o Verstappen com 137 em terceiro. Como eu falei, tem 15 corridas, muita coisa pode acontecer, mas nunca antes na história da Fórmula 1, para alguém ser campeão mundial, tiraram uma diferença de pontos tão grande quanto o Max vai precisar tirar para alcançar o Piastri, que é o atual líder hoje. Então, esse sonho de uma possível disputa de título foi por água abaixo pro Verstappen por conta dessa atitude de perder a cabeça, essa atitude infantil que ele decidiu tomar, não querendo devolver a posição pro Russell da forma correta, esperando ele dar uma passadinha pra frente, joga o carro pra cima e depois tendo que devolver de novo e ainda vai levar punição na frente por conta de tudo que ele fez. E quem não achou nada disso ruim, com certeza foi o nosso próximo vencedor, Charles Leclerc. O Charles fez mais uma ótima corrida, pegando o 3º pódio da Ferrari na temporada, depois de uma 3ª colocação na Arábia Saudita, que já tinha sido impressionante, um 2º lugar no seu GP de casa em Mônaco, e agora uma 3ª colocação na Espanha. Uma corrida extremamente sólida, inclusive eu acho que nem tem muito o que falar, esse bloco do Charles vai ser bem pequeno, porque ele não foi um grande personagem da corrida. Ele tava lá, tava fazendo dele, tava correndo na 4ª colocação, fazendo o resultado que ele precisava ter ali para a relargada do safety car. E ele se aproveita do erro do Verstappen na relargada para ultrapassar. Tem esse conflito entre os dois, né? Entre o Verstappen e o Charles, que o Verstappen acaba reclamando, mas não foi nada, o Charles passa na frente. E ele se aproveita disso para terminar em 3º lugar. A Ferrari, ela não está ruim em ritmo de corrida. Ela ainda tá atrás ali da Red Bull, ela ainda tá atrás ali da McLaren. Mas ela não tá ruim em ritmo de corrida. Ela tá vindo bem desde o GP de Mônaco, desde o GP de Imola, em ritmo de corrida. Ela está indo bem nessas questões. Na classificação ela acaba penando um pouco. Em Mônaco nem tanto, mas na classificação a Ferrari vem penando um pouco, vem tendo algumas certas dificuldades. Agora na corrida, quando tem oportunidade, quando pode, o Leclerc principalmente tá sempre ali nas posições próximas de pódio, tá sempre ali perto para conquistar um pódio. E quem tá sempre na beirada do pódio, uma hora vai chegar essa chance. E na corrida de ontem ele foi presenteado com esse pódio. Em condições normais de temperatura e pressão, em CNTP, talvez não tivesse pego. Mas por conta do safety car, por conta do pneu duro, por conta do erro do Max, ele acaba pegando e termina sua 2ª corrida seguida no ano ali no pódio, depois de um 2º lugar em Mônaco, agora no 3º lugar na Espanha, coroado pela ótima performance que ele fez em todo o final de semana com a Ferrari. O próximo perdedor da nossa lista é Yuki Tsunoda. A maldição da promoção, né? A promoção que ninguém quer. Quando você tá no seu trabalho, quando você se esforça a sua vida inteira, você quer subir de cargo, você quer melhorar sua vida, seu status, você quer melhorar seu salário. Na Red Bull não, na Red Bull você não quer, você quer continuar no mesmo lugar, porque se você subir você vai ser demitido. É o que acontece com todo mundo que vai para esse 2º carro da Red Bull. E agora tá parecendo ser o eventual destino do Yuki Tsunoda. Ele se classifica na 20ª colocação, ele se classifica em último lugar, ele larga de 19º por conta da desistência do Lance Stroll, que faz a classificação e acaba sentindo a questão da lesão no pulso, não se sabe ao certo o que aconteceu, tem história falando que é resquício do que aconteceu lá no GP do Bahrein, e tem história que fala que é porque ele ficou tão puto com o resultado dele que ele chocou a parede com a mão que ele tinha lesionado lá no Bahrein já, no Bahrein de 2023 no caso, Bahrein não dessa temporada no caso, né, de outra temporada, e daí voltou a lesão que ele tinha e precisou fazer uma cirurgia. Ainda não é certo também se ele vai correr no Canadá, mas não é o ponto aqui, a gente tá falando de Yuki Tsunoda. O fato é que o Yuki não tá conseguindo performar. E cara, eu falei no vídeo de reação da classificação, eu vou repetir aqui, porque eu sei que tem gente que às vezes assiste só vencedores e perdedores, não assiste o vídeo de classificação, né? Então, tem uma teoria da conspiração. Eu reforço, não levem isso como fato, o que eu vou falar. Mas basicamente tem uma teoria que diz que o 2º carro da Red Bull, na questão do desenvolvimento, na questão da qualidade de peça, na questão do que vai receber, não recebe as melhores peças, e não porque eles querem sabotar o 2º piloto, não é nesse sentido de, não, vamos ferrar todo mundo e favorecer o Max. De certa forma, a questão é favorecer o cara que estiver no primeiro carro.
Historicamente, a Red Bull sempre favoreceu o primeiro carro, isso é fato. Na época de Vettel já era assim, na época do Verstappen é assim. Eles sempre favorecem um carro, eles sempre fazem tudo para que um carro vença. E eu não digo de fazer o carro construído para aquela pessoa, porque isso não existe. Ninguém constrói um carro, tipo, o engenheiro não tá pensando como que eu posso fazer a peça pro Max, não. O engenheiro tá pensando como que eu posso fazer a melhor peça possível. É isso que o engenheiro tá pensando. Só que existe uma questão que é, eles fazem essas melhores peças, eles trazem a melhor qualidade, eles trazem as melhores peças, as melhores atualizações, tudo no primeiro carro. E eles sempre foram meio de deixar o segundo carro de lado. No próprio temporada de 2010, teve a prova disso, né? Que eles pegam a asa do Weber e colocam no carro do Vettel, por exemplo, porque eles acreditavam que o Vettel era o melhor piloto e era quem ia trazer os pontos pra casa. A Red Bull sempre fez isso. E agora, com o teto de gastos, eles têm essa questão de ter o limite do quanto eles podem gastar. Eles preferem investir muito mais na qualidade do primeiro carro e deixar o segundo carro de lado do que ter dois carros competitivos. E cara, de novo, é teoria, isso não é comprovado, nenhum jornalista que deu furo, isso é meio que rumores que são falados do paddock, isso não é um fato. Não tem nenhuma notícia que vocês vão encontrar que vai admitir que isso é a verdade. E eu não vou entrar tanto em detalhes nisso, porque vai ter um vídeo aqui no clube mais pra frente, provavelmente na semana que vem, falando exatamente disso. Porque a semana vão ter outros vídeos, já tá a agendinha programada, mas vai ter um vídeo que eu vou discutir com vocês o que tá acontecendo com o Tsunoda e se será que tem sabotagem nesse segundo carro. De novo, não porque eles querem ferrar o segundo carro, ferrar o segundo piloto, mas sim porque tem esse grande foco, principalmente pelo teto de gastos, no primeiro carro. É só pegar desde que começou essa questão do teto de gastos, foi quando os segundos companheiros da Red Bull tiveram os piores resultados possíveis, né? O Pérez não vai péssimo, o Lawson não conseguia nem se classificar, mas ele não teve tanto tempo de corrida, e o Tsunoda na situação que tá. Isso queima o nome do cara, isso destrói o nome do cara. O Tsunoda já faz 2 corridas que não pontua, e pra falar a verdade nem chegou perto de pontuar, e 2 corridas antes dessa ele pontuou 2 vezes, terminando em 10º e 10º. Então a situação não tá legal, não tá boa, não tá bonito pro nome do Tsunoda, e se continuar do jeito que tá, ele eventualmente vai perder a vaga no final do ano, não essa temporada, eu não acho que eles vão trocar nessa temporada o Yuki, mas até a próxima temporada ele será trocado, eventualmente pelo Isack Hadjar. Nosso próximo vencedor então é a McLaren. Não tem como colocar o Norris como perdedor, mesmo por terminar em segundo e fazer a grande corrida dele. Ele fez o que ele precisava fazer e terminar ali. Então pra mim, ele fica numa questão mais neutra, mas a McLaren eu coloco como vencedora pelo simples motivo de que eles venceram a diretriz nova. Eles venceram a regra das Flex Wings, da rigidez das Flex Wings, que todo mundo jogava nas costas deles, de que agora a diferença da McLaren vai cair, agora os outros carros vão chegar. E tá aí a prova, não chegaram. As McLarens incontestáveis mais uma vez na pista, sendo o melhor carro, entregando o melhor maquinário, e a prova de que não é uma pecinha, não é um negócio, não é um detalhe irregular, não é a água nos pneus, não é a asa, não é o mini DRS, não é a flexibilidade da asa dianteira. O carro é bom. O MCL39 é bom. E vai ser na maior parte da temporada, pelo menos. E vai dar um maquinário suficiente para os seus pilotos serem campeões mundiais em 2025, pelo menos. Perdedor, Antonelli. De novo o Kimi teve problemas com a Mercedes dele. Cara, que final de semana triplo pra se esquecer do Antonelli. O cara tá vindo de ótimos resultados, né, considerando a situação da Mercedes. Ele vem de 4 corridas que ele com certeza vai querer se esquecer, porque 4 corridas atrás teve Miami, ele abandona em Imola, ele vai muito mal e é sacrificado em Mônaco, e ele abandona na Espanha com problemas no motor da Mercedes. Que final de semana pra esquecer, assim como os últimos 2. Foi uma rodada tripla pra se esquecer completamente do Antonelli, principalmente depois desse hype que veio depois da pole position na corrida sprint dele em Miami. Tudo que podia dar errado, deu errado, e o Antonelli mais uma vez abandona. Ele até tava sendo sólido na corrida, ele tava indo bem, ele tava fazendo o mínimo que precisava pra conseguir pontuar. Só que de novo, o motor da Mercedes, de novo a Mercedes deixou ele na mão. E assim, cara, não tem nem muito o que falar porque não foi culpa dele. Mas pela somatória, por tudo que vem acontecendo, não tem como eu não colocar ele como perdedor aqui. É a mesma situação do Bortoleto quando eu coloquei ele como perdedor em Miami. Ah, mas não foi culpa dele. Não deixa dele ter perdido a corrida. Ele tava bem, ele tava fazendo uma boa corrida. Mas o motor da Mercedes abriu o bico, não deixa de ter feito ele perder a corrida, ter perdido um bom resultado e faz com que ele caia no perdedor. Às vezes você perder não é porque você foi mal, mas alguma coisa aconteceu que fez você perder. E, de novo, esse é o caso do Antonelli. Algo aconteceu para que ele perdesse e o mundo simplesmente, o universo simplesmente não queria que ele pontuasse mais uma vez e é isso. Ele só teve muito azar mais uma vez e cai na lista dos nossos perdedores. Próximo nome da nossa lista,
Fernando Alonso, vencedor. Finalmente. A maldição do velho acabou, ele pontuou na temporada. Chega de sofrimento, chega de dor. E eu só quero trazer o adendo aqui pra vocês. Única corrida que o Lance Stroll não corre e o Alonso pontua. Coincidência? Eu acho que não. O Alonso tava sofrendo pra finalmente conseguir esses primeiros pontinhos dele. Desde as atualizações que a Aston Martin trouxe em Imola, o carro era pra pontuar. O carro tinha capacidade de pontuar. Mas em Imola tem o azar do VSC que destrói a estratégia da Aston Martin. Em Mônaco, tava tranquilo na zona de pontuação, o carro abandona ele. O carro deixa ele na mão e ele tem que abandonar a corrida. E aqui, ele se classifica no Q3, tava tudo certo pra conseguir terminar na zona de pontuação e dá tudo errado pra ele. Ele vai lá pra trás no grid e ele consegue ultrapassar todo mundo ali, ultrapassa o Bortoleto, ultrapassa o Lawson. O sangue nos olhos estava tão grande que fez até o Verstappen se zicar e levar uma punição pra ele ganhar uma posição sem ultrapassar o Max ali ainda também, pra terminar em 9º lugar. O Alonso consegue se livrar desse peso, dessa maldição de não estar conseguindo pontuar, de sempre bater na trave, na trave, na trave, e agora vai. Curiosamente, ele ainda tá atrás do Stroll no campeonato, mas acho que esses primeiros pontinhos ali são suficientes pra dar essa renovada no ânimo e ir atrás dos pontos. A próxima etapa no Canadá, ainda aparentemente não vão ter grandes atualizações de outras equipes, então talvez o status de forças não se mexa tanto, e ele tem outra possibilidade de pontuar, e a gente espera que com o Drogovic ao lado dele. Mas, já que a Aston Martin tem um carro decente pra pontuar, né, quem sabe, não custa sonhar, a gente precisa esperar pra saber o que vai acontecer de fato com a Aston Martin, se o Stroll vai correr, se não vai. Ele vai fazer de tudo pra correr, tenho certeza, porque ele não vai querer que outro piloto, nem o Drogovic, mas que qualquer outro piloto sente naquele assento dele e prove a fraude que ele é. Mas o Alonso é um vencedor, finalmente quebra a barreira dos pontos, finalmente consegue chegar na zona de pontuação. E agora acho que vai ser mais tranquilo. Perdedor, Haas. Cara, assim como eu falei no vídeo de ontem, nem tem muito o que falar. Você nem notou que a Haas tava no GP de Barcelona, assim como eles também não notaram que estavam lá. Esqueceram de levar os carros pra Barcelona, não estavam na pista, não entraram. O que aconteceu com aquela Haas 880? Que era uma corrida boa e uma corrida ruim. Pelo menos pro torcedor da Haas isso era positivo. Você sabia? Não, pelo menos na próxima corrida a gente vai bem depois de mal. Agora a Haas ativou o modo 80. Eles vão mal atrás de mal. Não conseguem encontrar mais performance no carro desse ano. A minha teoria é: eles jogaram fora os panos de 2025 e estão focando em 2026. Essa é a minha grande teoria. A Haas, ela nunca de fato vai ser uma equipe para vencer o Mundial na situação atual. Ela é a equipe com os recursos mais limitados do grid e ela reconhece seu papel. Fez parcerias técnicas muito positivas, tem a questão da Ferrari, tem a questão da Toyota agora. Eles vêm fazendo grandes investimentos, melhorando a própria fábrica deles, melhorando o motorhome deles lá dentro do paddock mesmo. Então, aos poucos, eles vêm evoluindo como equipe. Mas não é uma equipe de grande poderio financeiro para construir um carro campeão mundial e eles sabem disso. Inclusive, vão até perder esse status de a equipe americana no ano que vem, quando a Cadillac entrar, essa é a verdade. E o objetivo da Haas é tentar se classificar da melhor forma possível no campeonato e fazer o seu dinheiro. Essa é a mentalidade deles, essa é a mentalidade do Gene Haas. E eles ainda estão numa posição confortável. Eles ainda estão em 7º lugar no campeonato de construtores. Só que nas últimas 6 corridas eles só conseguiram pontuar uma vez, que foi no GP de Mônaco por conta de uma performance brilhante, principalmente na classificação do Esteban Ocon, pra terminar ali na zona de pontuação e não ser atrapalhado pelo Lawson. Mas o carro deles tá indo de mal a pior. Não consegue mais ser consistente, não consegue pontuar e desapareceu em Barcelona. A Haas simplesmente sumiu, desapareceu em Barcelona e foi uma performance tenebrosa. Simplesmente sumiram, não tem muito mais o que falar. Eles desapareceram em Barcelona, completaram ali o fundo do grid apenas. Nosso próximo vencedor, talvez alguém que vocês estivessem esperando que eu falasse aqui, e vai ser um duplo, de certa forma, mas principalmente para um dos lados. Nico Hülkenberg e a Sauber no geral, mas o Nico Hülkenberg principalmente. Foi uma corrida brilhante do Nico. Uma corrida brilhante, tem que ser dito. Uma corrida brilhante do Hülkenberg. Largando de 15º lugar e indo para 5ª colocação. Eu incluo a Sauber no pacote porque o carro claramente ficou melhor. O carro deu um salto de performance, o carro tá competitivo para pelo menos sonhar com pontos. E poderia ter pontuado com os dois carros. O próprio Jonathan Whitley fala disso, né, no pós-corrida, de que eles erraram na questão de como entender a corrida do Bortoleto. Eles acreditavam que poderiam ter feito estratégia de uma parada com o Gabriel. Esse era o plano inicial.
E depois, no meio da corrida, eles percebem que não. Por isso que eles demoram tanto pra parar o Gabriel. E isso faz com que ele vá lá pro fundo do pelotão, precise escalar o pessoal pra voltar pra 12ª colocação. E o safety car ajuda, claro, pra ele poder ficar tranquilo e poder ficar seguro na sua posição. Fica em 11º, né? Tenta passar o Lawson. E daí vem a questão da crítica, que ele poderia ter tentado passar o Lawson. Ele tinha pneus mais novos. Ele tava numa situação que ele poderia ter tentado forçar essa ultrapassagem pro Lawson. Então, a gente tem que dar César o que é de César. Foi uma ótima corrida do Bortoleto? Foi. Mas ele poderia ainda ter tentado ultrapassar o Lawson, que ele não conseguiu fazer. Agora o Hulk foi perfeito no que ele poderia fazer com esse carro da Sauber. Foi perfeito. Aproveitou e otimizou das melhores formas possíveis as atualizações do carro da Sauber para conseguir terminar numa 5ª colocação, ultrapassando uma Ferrari. Claro que ele já tinha desde o começo a ideia da estratégia de 2 paradas. Já era desde o começo que ele ia fazer 2 paradas, por isso que ele para cedo, por isso que ele acaba tendo também boas condições durante a corrida de ficar ali. O Gabriel tinha uma estratégia diferente da do Hülkenberg. A segunda não deu certo, não era o ideal, e eles, com todo respeito, foram burros de achar que seria ideal. Com o Hülkenberg deu certo, para ele estar em ótimas condições e no safety car poder ter condição de ultrapassar a Ferrari do Lewis Hamilton para terminar em 5º lugar. Vocês têm noção que a gente está falando de uma Sauber por méritos da pista, terminando em 5º lugar. Absurdo. E é pra calar a boca de quem fala, por que o Hülkenberg tá na Fórmula 1, ele não tem pódio? Cara, conquistar pódio não é tudo na Fórmula 1. O Hülkenberg sempre foi um piloto que entrega muito pra equipe de meio de pelotão. E tá aí a prova. Ano passado o trabalho que ele fez pra Haas foi fenomenal. Fenomenal já. E agora o trabalho que ele tá fazendo pra Sauber de novo, sendo fenomenal. Um cara experiente, um cara muito bom e que é desmerecido muitas vezes só por não ter o pódio. Sendo que, na prática, ele nunca teve um carro pra pódio na carreira dele. Agora, o nosso próximo perdedor. A Williams. Eu já não cheguei com muita expectativa nesse final de semana. Essa é a verdade, vocês sabem disso. Eu falei bastante no vídeo de previsão. Todavia, entretanto e porém, eu tinha aquela expectativa de que o Albon talvez conseguisse ele pelo menos pontuar, mas a largada já deu tudo errado, teve as asas quebradas, abandonou o carro do Albon, depois o Albon volta pra pista só pra pagar punição, o Sainz também deploravelmente correndo no fundo do grid. Que finalzinho de semana da Williams, hein? Mas o fato é que isso ia começar a acontecer. A gente tava no modo elefante em cima da árvore. Ninguém sabia como o Williams estava ali, mas era o fato que ia cair uma hora. E não tem problema, a Williams já conquistou 54 pontos ao longo dessa temporada, e o carro não tá horrível. Existe a possibilidade ainda de pontuar no Canadá, de pontuar na Áustria. O carro não está ruim, não tá tenebroso. Ele só não é mais o carro que fixamente será um personagem dos pontos. E faz parte. 2025 era pra ser um ano de descarte. O objetivo da Williams com essa temporada era jogar lá fora e focar em 2026. Então, esses resultados, esse bônus, essas coisas boas, é tudo bônus, é tudo à parte. Não era coisas que eles estavam esperando que fosse dar bom da maneira que tá dando. A partir de agora, tudo que vier é lucro. Mesmo que eles percam a 5ª colocação pra Racing Bulls, o que pode acontecer até o final do ano, só de terminar em 6º, num ano que eles não estavam nem considerando com isso, o boost financeiro que vai vir já é maravilhoso. Já que o foco total da Williams, o investimento total da Williams, o tempo de túnel de vento total da Williams tá focado em 2026. Mas não deixa de que, com os últimos resultados que eles vinham tendo, um abandono em um 14º lugar na Espanha é tenebroso, uma corrida deplorável, não deixa deles serem perdedores nesse GP. Mas aí tá, esses são os vencedores e perdedores do GP da Espanha de 2025. Eu quero saber sua opinião, como sempre, não esquece de deixar ela aí nos comentários, se você concorda, se você discorda, o que você tem a dizer sobre tudo isso aqui que a gente discutiu no vídeo, eu sempre quero saber o que vocês têm a dizer. Lembrando também aqui que se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube da F1, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a poder continuar produzindo todos esses vídeos aqui pra vocês. Eu quero deixar um abraço pra você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.